faça você clicar. Espere, não, fique. Acredite em mim, é um bom. A cena de abertura apresenta um diretor funerário, Elliot Deacon, que dona uma casa funerária como parte de sua rotina diária. Ele prepara os cadáveres para o funeral enquanto falava com eles suavemente. Atualmente, ele é visto preparando o corpo de um professor de piano idoso. Então, cortamos para uma professora do ensino médio, Anna Taylor, que está fazendo relações sexuais com seu namorado, Paul, Lucky Paul. Apesar do cenário romântico, ela não parece estar gostando. Mais tarde, enquanto toma banho, Paul pergunta sobre o assunto, mas ela insiste que está bem, embora sua expressão diga o oposto. Após isso, Anna vai para o trabalho, onde ela encontra 2 filhos grandes intimidando seu pequeno aluno Jack. Ela os repreendeu e imediatamente os repeliu. Depois do trabalho, Anna estava deixando a escola e as luzes começaram a piscar no corredor. Assustada, ela corre freneticamente em direção à saída, mas descobre que a porta está trancada. No momento intenso, Jack apareceu e inexplicavelmente abriu a porta sem problemas. Naquela noite, Anna participa do funeral de seu ex-professor de piano no lugar de Elliot. Quando ela se aproxima do cadáver, ela vê-o mover a boca. Você já praticou as balanças? Surpreendê-la por um momento, mas ao dar um segundo olhar, ela descobre que é normal e percebe que deve ter sido sua imaginação. Mais tarde, naquela noite, Anna foi para encontrar Paul em um restaurante elegante para jantar. Durante isso, ele contou a ela sobre sua promoção para a sede da empresa, então ele teve que se mudar para Chicago. Ele então tira um anel do bolso, pretendendo propor para ela e levá-la junto com ele. Mas antes que ele possa fazê-lo, Anna começa a discutir e ela acha que ele vai terminar com ela. Paul tenta explicar a verdade, mas ela se embora sem ouvir. Ela saiu em um estado de angústia e no meio da forte chuva acaba em um acidente de trânsito. Na próxima cena, vimos Anna em uma mesa de embalsamamento na funeral home, com um rosto pálido e feridas na testa. Logo depois, Elliot entra e começa a prepará-la. Enquanto ele procede para desvesti-la, Anna abre os olhos e pergunta onde ela está. Elliot, com sua surpreendente calma, responde que ela está na funeral home e que ela está morta. Ele também lembrou-lhe que ela colidiu com um caminhão carregado de tubos de metal, causando-a morrer há 8 horas. Confundida e aterrorizada, Anna ainda não acredita que ela está morta, apesar das garantias do diretor funeral de que ela está apenas em transição para a vida após a vida. Enquanto isso, Paul acorda em sua casa e tenta entrar em contato com sua namorada inúmeras vezes. No entanto, os pertences de Anna estão agora com Elliot, que ignora a chamada e os coloca em um armário de armazenamento dentro dos pertences de outros cadáveres. Não conseguiu encontrá-la em qualquer lugar, Paul foi à casa de sua mãe para perguntar sobre o paradeiro dela. Muito para o seu choque, a mãe revela sobre o trágico acidente que levou à sua morte. Além disso, ela o culpou por deixá-la dirigir em um clima tão ruim. De volta à funeral home, Elliot conta as feridas dele e ela está perplexo que não está a sentir dor. Ela pergunta sobre isso, mas ele a ignora e a injeta com uma droga fictícia chamada brometo de hidrônio. Claro que tem o bro no nome, que ela afirma que vai relaxar os músculos. Um tempo depois, a mãe de Anna, que está em cadeira de rodas, chegou à funeral home para vê-la em uma voz chorante. Ela fala com o corpo de Anna perguntando quem vai cuidar dela agora. Antes de partir, ela pede a Elliot para transformar o cabelo para sua cor natural, marrom. Mais tarde, Anna acorda para se encontrar sozinha na sala. Ela reunirá força suficiente e se sentou em posição vertical. Ela, em seguida, caminha até o telefone fixo, mas não está funcionando. Nesse momento, Paul aparece na funeral home e pede a Elliot que o deixe ver sua namorada. Apesar de seu desespero, o diretor funeral não o deixou entrar, porque não tem vínculos legais com ela. Ouvindo a voz de Paul, Anna grita e bateu na porta, mas seus esforços ficaram despercebidos. Paul vai então à delegacia para encontrar seu amigo Tom, na esperança de que ele possa fazer algo para deixá-lo entrar na funeral home. No entanto, outro policial informou que Tom havia ido para sua patrulha e voltará em breve. Até naquele momento, Paul entra na detenção da polícia e se senta dentro do carro destruído de Anna. Durante isso, ele tem uma visão de sua namorada que é de repente interrompida pela mão de Tom. Paulo implora-o para fazer algo para facilitar sua entrada para ver Anna, mas esta última está desamparada a esse respeito. Por outro lado, Anna passeou pela sala e encontrou outro cadáver deitado na mesa. Não queria acabar em tal destino, ela pegou um par de tesoura e esperou por Elliot. Assim que ele entrou, ela ameaçou matá-lo, mas este último parece não perturbado. Ele afirma que ela é incapaz de lhe prejudicar porque já está morta. Anna argumenta questionando como ela pode falar com ele. Ela está morta neste momento. A Elliot revela que ela é capaz de falar com ele porque ele tem um dom, e eu tenho um conjunto de habilidades muito particulares, a capacidade de comunicar com pessoas mortas. É como se o sexto senso encontrasse a Jennifer Love Bubbitt. Ele também sugeriu que ela deixasse ir a vida, porque seu funeral será depois de 3 dias, depois que ela será colocada em um caixão e enterrada para sempre.
Na próxima cena, Elliot está preparando o corpo de uma velha para um funeral, quando ele é junto a Jack, que parece saber sobre a morte de Anna. O garoto pergunta sobre o professor, a qual Elliot responde que seu funeral é na sexta-feira e pede que ele saia por enquanto. Na manhã seguinte, Paul ouve a voz sussurrada de Anna e também experimenta visões de ela tomando banho. Agora não é o momento para isso, Paul. No entanto, ele logo saiu do sono, percebendo que era apenas um sonho molhado. Enquanto isso, Elliot retorna para Anna com um vestido que ela vai usar em seu funeral. Enquanto ele está distraído, ela discretamente rouba um monte de chaves do bolso dele. Mais tarde, enquanto Elliot partiu para pegar outro cadáver do hospital, Anna usa apressadamente as chaves roubadas e tenta abrir a porta. Elliot parou em um posto de gasolina para reencher o tanque e foi quando ele percebeu que esqueceu as chaves, então ele correu de volta para a casa funerária. Entretanto, Anna consegue abrir a porta e vagar pela casa. Ela logo encontrou um quarto com um telefone. Ela rapidamente disca o número de Paul e começa a orar para ele apanhar. Depois de um longo toque, ele recebe a ligação, mas logo desliga, pensando que era outra alucinação. Nesse momento, Elliot a encontrou e deixou que ela veja seu cadáver como eu no espelho. Isso finalmente faz ela acreditar que ela realmente morreu. Ao mesmo tempo, Jack, que está em pé na frente da casa, nota que Anna o deixou em choque. Além disso, outro evento suspeito se transmite e um tamanho em frente ao espelho, fazendo com que a respiração dela o enevoe. No entanto, Elliot habilmente limpou-o antes de vê-lo. Agora que ela está convencida de sua morte, Anna para de resistir à preparação de Elliot para seu corpo e não dá importância ao que ele a administra com. No dia seguinte, Paul foi à escola de Anna para recolher seus pertences. Quando ele está prestes a sair, ele é recebido por Jack, que lhe diz que viu Anna na funeral home vestindo um vestido vermelho ontem. Paul não acredita nele e afirma que ela está morta, mas quando o garoto afirma que não a ama o suficiente, Paul ficou tão zangado que ele bateu no rosto. Apenas bater com o rostinho na frente de todos. Na funeral home, um policial chegou para ver o corpo morto de seu irmão, que é mantido na mesma sala que Anna. Ele então pediu pad a Elliot para deixá-lo sozinho com seu irmão por alguns minutos. Quando o diretor funeral deixa os oficiais, as verdadeiras intenções se tornam aparentes quando ele se aproxima do corpo nu de Anna, mas apenas quando ele está à beira de tocá-la, Elliot entra e pede que ele saia. Depois, Jack visita a funeral home e confia a Elliot sobre o que viu no outro dia. Em resposta, Elliot respondeu calmamente que ambos compartilham a mesma capacidade de se comunicar com indivíduos falecidos. De fato, todos têm. Isso é chamado de poder da iluminação a gás. No caminho de casa, Paul repentinamente se lembra do vestido vermelho e de uma usada de manhã antes de ela morrer. Isso levanta sua suspeita de que sua namorada ainda possa estar viva. Ele corre para a funeral home, exigindo para vê-la, mas Elliot recusa. Desta vez, Paul o ignorou e entrou, chamando Anna. Ele continua a procurá-la até que o diretor funeral ameace chamar a polícia. Paul então foi à delegacia e disse a Tom que sua namorada ainda estava viva. Ele especula ainda que Anna foi sedada com algumas altas doses de medicamentos, diminuindo seu batimento cardíaco até o ponto mais baixo. No entanto, seu amigo não acredita nele, pois ele não tem nenhuma evidência para apoiar sua afirmação. Mais tarde, Elliot veste Anna com sua roupa funeral. Enquanto os dois tiveram alguma conversa profunda, ela confessa que nunca ficou feliz com sua vida e não foi capaz de amar Paul de todo o coração. No entanto, agora ela se arrepende de tudo. A cena então corta para o dia do funeral, onde Elliot coloca Anna no caixão. Enquanto ele se prepara para injetá-la com outra dose de drogas, ela pede para se ver apenas uma última vez. Ele então segurou um pequeno espelho e, enquanto ela olhou para si mesma, notou que sua respiração se condensava no vidro. Isso faz com que ela perceba que Elliot tem mentido para ela o tempo todo e que ela ainda não está morta. Em um estado de pânico, ela tenta lutar, mas Elliot administra as drogas, tornando-a inconsciente. Mais tarde, todos se reuniram na sala funerária para prestar seus últimos homenagens a Anna. Pouco tempo depois, Paul também aparece e coloca o anel de noivado no dedo dela. Durante este tempo, seus lábios e pálpebras se movem um pouco, então Elliot nervosamente decide fechar o caixão. Depois que ele é enterrado em um cemitério, o devastado Paul começa a beber pesadamente. Ele é então abordado pelo diretor funeral, que Paul culpa por enterrar Anna viva. Em resposta, Elliot afirma que talvez ele esteja certo e diz a ele para ir verificar por si mesmo. Enfuriado, Paul reagiu agressivamente, mas antes de ele poder atacar, Elliot diz a ele que ele não tinha muito tempo. Sentindo a urgência da situação, Paul dirige em direção ao cemitério a toda velocidade, ao mesmo tempo acorda dentro do caixão e grita freneticamente por ajuda, enquanto ela lentamente se esgota de oxigênio. Apesar de estar sob a influência do álcool, Paul escapou de vários veículos na estrada. Ele então chegou ao cemitério e rapidamente cava o caixão de Anna, levando-a para fora. Ele de alguma forma consegue revivi-la depois que ela confusa seu amor por ele.
Ao mesmo tempo, Paul ouviu alguns sons estranhos, e Ana explicou que era o som da tesoura de Elliot cortando suas roupas. No segundo seguinte, Paul se encontra na funeral home com Elliot em pé sobre ele, preparando seu corpo. Como ele fez, Anna's Elliot revela para ele que ele nunca chegou ao cemitério devido a um acidente de carro que o matou. Paul protesta que ele está vivo, até que Elliot inserir um trocar embalsamado no profundo do torso. Este roteiro pode ter sido apenas uma desculpa para um monte de nudez sem sabor, mas essa foi na verdade uma reviravolta muito boa. Inscreve-se para mais vídeos como este. Ativa as notificações e deixe um gosto para ajudar o canal a sair. Obrigado por assistir.